Saudações, meus amigos, aqui o Cristiano do canal Russificando, falando mais uma vez com vocês a respeito de um assunto muito esperado. Muita gente tem escrito a respeito disso, mas que em razão dos meus horários não tem encontrado compatibilidade, que é o nosso curso de russo. Ou seja, como é tradição já agora no final do ano, nós estamos dando início a mais turmas de russo. No ano passado nós conseguimos formar o quê? Conseguimos formar duas turmas, uma outra ainda reduzida, mas conseguimos, quer dizer, um bom número de alunos obtidos através da nossa divulgação aqui pelo canal. Ou seja, para você que gosta de estudar, para você que gosta de cultura russa, para você que deseja aprender novas línguas, para você que deseja vir à Rússia ou estudar na Rússia por organizações como a Global Education, da qual nós já falamos aqui, não perca esta oportunidade. É uma oportunidade única que nós estamos organizando agora. Né? O nosso curso básico, você vai aprender o que no curso básico? Você vai aprender, primeiro de tudo, a ler o alfabeto cirílico, a pronunciar corretamente os fonemas da língua russa. Você vai aprender a cumprimentar, a pedir informações, a falar um pouco sobre si, a preencher um formulário. Você vai aprender mesmo a escrever um texto básico. Aprender a escrever um texto básico e também a entender um aviso, uma placa de sinalização. Ou seja, você vai aprender tudo isso no curso de 3 meses. No curso de 3 meses, e você vai sair do nosso curso com uma pronúncia de invejar gente que mora aqui muitas vezes há 5, 10 anos. Porque uma vez que eu aprendi a língua russa sozinho e tive, a propósito, grandes ajudas, digamos assim. Então, muitos macetes, muitas dicas para uma pronúncia correta, para você entender algo com mais facilidade, você vai entender, você vai conseguir aprender comigo. Então, é um curso que nós já tivemos pessoas que já fizeram, pessoas que saíram entendendo russo, pessoas que elevaram seus conhecimentos não apenas da língua, como também da cultura russa. E essa proposta é uma das grandes vantagens que o nosso curso de russo oferece sobre outros cursos que aí estão, digamos assim. Nós sabemos que há professoras e professoras que montam clubes que, embora ganhem dinheiro, faturem em cima da Rússia, mas infelizmente utilizam as redes sociais não apenas para difamar a própria Rússia, como também o seu passado em todos os seus períodos. Ou seja, pessoas que ganham, quer dizer, obtêm ganhos pessoais com a cultura russa, ao mesmo tempo em que atacam essa mesma Rússia que enche a barriga dessas pessoas. Ou seja, como se diz no Brasil, pessoas que cospem no prato em que comem, né? O que é muito triste vindo dessas pessoas. E vocês que acompanham o canal Russificando sabem muito bem que o nosso canal exatamente tem uma linha oposta a todos esses grupos sobre Rússia que aí estão. Nosso canal é um canal dedicado a expor a verdadeira cultura da Rússia, a mostrar a Rússia como ela é, sem preconceitos, sem estereótipos criados, seja por organizações coloridas, seja por políticos A ou B. O nosso canal é um canal de cultura russa, é um canal de história russa, é um canal de geografia russa. É um canal que democratiza o conhecimento, porque afinal de contas viver é compartilhar. Evidentemente, claro que o meu conhecimento da língua russa, algo que levou tempo, consome os meus recursos e exatamente por isso eu não posso
né, compartilhá-los de forma inteiramente gratuita com vocês. Apesar de que em nosso canal de russo, no nosso canal Russificando, nós damos muitas dicas relativas à língua russa. Ensinamos novas palavras aqui e acolá. Mas, uma vez que consome os meus recursos, então eu tenho que, claro, né, tenho que me alimentar, tenho que praticar os meus esportes aqui. E exatamente por isso, para você, eu ofereço aqui uma oportunidade única, um preço excelente, agora em final de ano, né? O nosso curso de russo oferece um valor bastante modesto, que são 3 meses por apenas R$ 525. Quer dizer, 3 meses por apenas 525. Nós sabemos que, eu acredito que para muitas pessoas é um valor bastante acessível. Um valor bastante acessível, lembrando que esse é o valor do nosso curso básico, ou seja, o curso que vai ensinar você a ler em russo, a escrever em russo, a se comunicar, a ler avisos, a entender um texto básico. A língua russa, que como vocês sabem, é uma língua muito bonita, é uma língua que, na minha opinião, não é difícil. Se você aprende o radical de uma palavra na Rússia, você aprende facilmente a língua e seus verbos e assim sucessivamente. Por exemplo, o verbo падать, né? Падать. Você tem a palavra падение, ou seja, queda. Падение. Você tem падал, caiu, e tem падать, cair. Ou seja, você percebe o pad, né, que quer dizer o radical, aparecendo aqui nestas palavras. Existe, por exemplo, um filme muito famoso chamado Падение Берлина, A Queda de Berlim. Certa vez eu brincava com uma amiga minha, né, quando eu falei dela que uma árvore caiu, o pau, né, o pau, ou seja, o pau caiu. A árvore, no caso. Não vamos pensar coisas sujas a esse respeito. Você tem a palavra снег, por exemplo. Agora nós temos o inverno. Nós temos o inverno como zima. Zima, nós temos zimni, invernal, ou seja, referente ao inverno. Quando você aprende uma língua nova, especialmente quando essa língua nova é o russo, você vai aprender não apenas uma língua estrangeira, você também vai aprender muita coisa sobre a sua própria língua. Palavras que muitas vezes não costumamos utilizar no português, ou simplesmente não conhecemos, passamos a conhecer quando temos o contato com uma nova língua, através de uma coisa chamada comparação. Ou seja, como seria isso aqui em português? Daí, pela comparação, você vai entender do que se trata. Nós temos palavras como, por exemplo, na língua russa, снег. Снег, que a propósito parece com snow, do inglês. Снег, neve. E nós temos a palavra снежный. Снежный. Снежный, ou seja, referente à neve. Temos a palavra снегопад. Снегопад, ou seja, снег mais падение. Nós acabamos de entender o que é падение, ou seja, queda. Deste modo, o que é снегопад? Снегопад, ou seja, a queda da neve. Quando cai muita neve, como é que nós chamamos em português? Nevasca. Isso é снегопад. A língua russa não é uma língua difícil. É uma língua que, se você tem, digamos, eu costumo dizer que para você aprender qualquer língua estrangeira,
Existe um triângulo para isso. Um triângulo que compreende material, que nós vamos fornecer a você, vontade, né, que quer dizer o seu estímulo. Algumas pessoas aprendem a língua russa porque gostam, por exemplo, da história soviética. Outras porque gostam de um determinado autor ou compositor. E de outra coisa chamada prática. Quando você adere ao nosso curso, que nós normalmente formamos com 3 alunos pelo menos, você vai ter não apenas 3 novos colegas, você vai ter 3 novas pessoas com quem você poderá praticar a língua russa, 3 pessoas com quem você irá se relacionar e assim desenvolver a sua fluência, desenvolver o seu conhecimento do idioma. Então, todos esses elementos nós iremos fornecer a você no nosso curso de russo do canal Russificando. Lembrando, para você que deseja estudar russo, nós estamos oferecendo esse curso por um preço excelente, apenas R$ 525, 525, que você pode pagar pelo Banco do Brasil ou também pelo PayPal. Pelo PayPal, a propósito, com uma pequena comissão, uma vez que durante a retirada existe, né, esse pequeno empecilho. Então, vocês que conhecem o meu trabalho, vocês que conhecem o canal e o blog Russificando, essa é uma oportunidade exclusiva para você aprender russo com quem entende de russo e, antes de tudo, com quem manifesta, com quem compartilha, com quem propagandeia o amor pela cultura russa, pela sua história e pelos seus valores.